Domingão, dia 16 de abril, vamos aqui ao nosso radar da semana, onde tivemos uma semana com o Ibovespa fechando em alta de 5,4%, Bolsa Americana também conseguindo fechar em alta, só que foi de 0,8%, aí tivemos na outra ponta dólar caindo 3,4% na semana, juros caindo 1,5%, DI, contrato F25, petróleo subindo praticamente 2% e minério subindo 0,45%. E aí, qual a expectativa para essa próxima semana? Quais ativos a gente pode monitorar ali para buscar a operação de compra ou mesmo operação de venda? Qual a expectativa dos setores? Quais setores, ações que podem se destacar? Fica comigo, vou rodar aqui a vinheta, a gente vai falar sobre tudo isso aqui agora nesse radar da semana. Você já aproveita para deixar seu like, seu joinha aqui. Agradeço demais sua valiosa audiência. Então bora lá, vamos aqui para o nosso radar da semana. Começando, vou falar do Ibovespa, mini índice, mini dólar. Depois eu vou falar aqui do contrato F25 dos juros. Aí eu venho falando de S&P 500, de petróleo. Depois falo ali de minério. Volto aqui e venho falar dos setores, dos índices setoriais, setor de consumo, setor de energia, setor financeiro, setor de materiais, basicamente commodities, e setor imobiliário, e destacando aqui diversas ações para essa próxima semana. Então, se você pulou ali a introdução, deixe seu like, seu joinha se esse conteúdo for útil para você, ou mesmo se em termos de aprendizado, ou mesmo na parte aí de leitura do mercado. Agradeço demais por sua valiosa presença aqui, deixe seu comentário também, a importância aí desse radar da semana para que a gente possa continuar com esse conteúdo aqui todo domingo aí para você. Vamos lá, Ibovespa terminou ali a semana, como eu já disse na introdução, com alta de 5,4%, 5,41% sendo mais exato. Está dentro de um movimento de alta no gráfico semanal, mas contra uma tendência ainda de baixa. Então, ainda tendência de baixa. Significa dizer que pode perder força aqui nessa região e gerar um movimento para baixo. Só que a forma como veio o fechamento aqui vai ser muito importante se o Ibov vai conseguir se manter fechando acima da média. Gerou um fechamento acima, a permanência acima da média, que aqui está na faixa 104.900, arredondando, que ela tende a ir subindo, é algo que tende a ser positivo, aumenta a probabilidade de ter algo para cima. Porque a gente já teve aqui 3 semanas subindo, considerando as últimas 4 semanas, nessas 3 semanas, o Ibovespa conseguiu superar 4 semanas, máximas de 4 semanas. Então, por enquanto, os compradores estão no controle da situação, falando de curto prazo principalmente, a tendência de alta e a forma como o Ibovespa vem caindo aqui, por enquanto é fraca. Da mesma forma que eu comentei aqui com vocês que esse movimento dava sinais de fraqueza para queda, aumentando a probabilidade de ter um movimento de subida após ali ficar maduro, né? Até cheguei a comentar isso, seja em post no perfil no Instagram, ou da Dalton Vieira, ou mesmo comentando aqui para vocês na análise de fechamento pregão. O BOV estava maduro para ter um movimento de alta e terminou concretizando isso com bastante força compradora, principalmente no pregão do dia 11 de abril. E agora a gente tem aqui uma fraqueza ainda para cair, mas tem espaço ainda, está dando um movimento de baixa no gráfico diário, tem espaço para começar a semana ou lateralizando ou tendo aqui um movimento mais para baixo. Existe esse espaço. Se subir já de imediato agora, eu não vejo que esse movimento vai ganhar tanta força para cima. O ideal, em termos de ganhar força para cima, seria ou lateraliza mais um tempinho, depois gera o sinal de alta lá para metade da semana em diante, ou vem um pouquinho mais aqui para baixo, testa essa região, gera também o sinal de alta. Então seriam as alternativas que eu vejo como principais para o Ibovespa ganhar ainda mais força. É lógico que ele pode chegar aqui e continuar subindo, gerar algo maior aí para cima, depois gerar uma lateralização, correção. Mas de maneira geral, ainda a expectativa é mais favorável. A expectativa é de se ter o Ibovespa podendo vir a trabalhar ainda acima da máxima desta última semana, que foi de 108.277. E lembrando, pelo gráfico diário, pela projeção de alta desse pivô que foi montado aqui, pegando a projeção clássica, 108.722, seguido de 111.692. São os dois pontos aí. Opa, peguei o nível até errado aqui o gráfico estava espremido ali embaixo. Deixa eu só ajustar aqui o gráfico. Pronto.
Não, tá certo. O nível que eu peguei aqui embaixo mesmo, tá certo. Então, esses números estão certos que eu acabei de comentar. Deixa eu até fazer uma projeção alternada para a gente ver aí onde nós temos uma projeção um pouco mais alta aqui, de 161,8%, 111.975. Então, de maneira geral, o Ibovespa aponta ali para a região dos 108, para cima dos 108 mil pontos, podendo testar essas duas resistências. Uma primeira que já foi testada, perdeu um pouco de força justamente nessa resistência, 107.850, e na sequência essa outra zona de resistência seria o próximo nível ali importante para o índice Bovespa, 109.950. Então a gente vai monitorar no início dessa semana, lembrando, com esse cenário, GPS da tendência ficando 54% apontando para cima de ativos em tendência de alta, significa dizer que a gente tende a ter oportunidade de compra no decorrer dessa semana. E aí a gente vai falar de índices setoriais, a gente vai falar os setores que se destacaram, ativos que podem trazer oportunidade no decorrer dessa semana, mas o mais interessante seria ter uma correção um pouquinho maior no preço ou no tempo para ter oportunidades de compra com melhor relação risco-retorno. Vamos lá então falar aqui, depois do Ibovespa, eu vou falar aqui do mini índice. Basicamente é algo semelhante, né, que eu estava comentando aqui, algo semelhante que eu já vinha comentando. Belo fechamento de semanas, fechamento acima da máxima no fundo anterior, no gráfico semanal. Importante aqui, olhando para o gráfico diário, está dentro do movimento de queda, aqui ainda mais demonstrando que até na sexta-feira conseguiu fechar em alta de 0,42%, por conta principalmente da última hora de pregão que subiu em 0,47%, então seria ali basicamente no 0 a 0, mas conseguiu fechar o dia ali ainda em alta, mostrando fraqueza ainda para cair. Esse movimento foi muito forte, ainda em expectativa de poder ter algo para cima, ou seja, conseguir romper essa zona de resistência aqui por volta dos 110,055. E olhando aqui para a expectativa, até pegando aqui, eu ainda vou falar num gráfico 60 minutos, é isso, no decorrer da semana, continuou, ou veio aqui assim, ó, gerou sinal de alta. Sinalizações de alta, principalmente o gráfico diário de fundo ascendente, ou G60 permanecendo gerando fundo ascendente acima da média móvel de 3 períodos, fica realmente um cenário muito mais para compra aí no mini índice. Seguindo para o dólar, agora falando aí do dólar, deixa eu tirar aqui a questão do ajuste, gráfico semanal, usando aqui o mini dólar para a gente falar, não vai mudar muito a questão em relação ao dólar, contrato cheio. A gente teve aqui, ó, essa lateralização aqui, ó, toda, e a projeção de baixo, pelo menos a projeção aqui nominal, né? Deixa eu até pegar aqui, deixa eu tirar isso aqui, esse imã, daqui para cá, vou pegar aqui a região mediana dessa lateralização, um ponto mais testado, aqui também em cima, projetando aqui para baixo, a gente teria algo ali, ó, para buscar uma região aqui em torno dos 4.732 a 4.692, já falando desses dois níveis de suporte que eu considero mais importantes. É o caminho mais provável. Semana foi muito forte de queda, 3,14%. O que muda esse contexto? Não é que o dólar vai lá, não é uma certeza, mas é o caminho mais provável enquanto não houver um rastro de força por parte dos compradores, que seria o quê? Um fechamento aqui de uma semana muito forte para cima da região dos 5.070, 5.100, até um pouquinho mais acima, mas assim, acima de 5.070, 5.100, traz uma quebra dessa expectativa de poder caminhar lá para a região dos 4.700. Então, nesse momento, é o caminho mais provável para o dólar. Pegando aqui um gráfico mensal, que está aqui do lado, ó. Suporte mais relevante aqui pelo gráfico mensal, lá na faixa dos 4.776, 4.780, enfim, essa região, que é aí que eu comentei já com vocês, que o dólar tende a vir a buscar enquanto não tiver nada diferente do que temos aqui agora, tendência de baixo no gráfico diário. Podemos sim ainda ter uma correçãozinha aqui no decorrer da semana, mas segue apontando mais para baixo. Tá? Segue dentro de um contexto mais de baixo aqui no curto prazo o dólar. Seguindo para os juros, né? Contrato F25 DI, semana terminando em queda de 1,5%, arredondando aqui, perdendo as mínimas das semanas anteriores. Para mudar esse contexto, precisa voltar para cima de quê? 12,07. Aqui no gráfico semanal, para gerar algum sinal de alta, precisa voltar para cima dos 12,07. Está no ponto importante aqui no gráfico mensal, ali em cima da média. Então, a sinalização aqui de alta para cima dos 12,07 aumentaria a probabilidade não só de buscar 12,33, mas também essa região aqui, ó, teve um gap de corpo ali na faixa 3,66, 3,66 não, 12,38 e depois na faixa dos 12,44.
são os dois níveis de resistência caso venha romper os 12,07. Mas antes, aqui olhando para o gráfico diário, teria que voltar para cima da máxima desse candle e da média móvel de 3 períodos. Então, de maneira geral, voltar para cima dos 12 e 12,07 reforça a chance de termos aí algo um pouco mais positivo. Porque, por enquanto, a tendência continua sendo de baixa. Se ela continua sendo de baixa, significa dizer que ela tende a respeitar, em média, as resistências, como ela vem fazendo aqui há bastante tempo, tende a respeitar as resistências como a média móvel de 3 períodos e gerar sinalização para baixo, vir aqui para baixo e falando em vir para baixo, suporte mais relevante está aqui nessa região aqui, ó. Região ali por volta dos 11,56 até um patamar de 11,38. Vamos lá, então falando agora do S&P 500, vamos falar agora de S&P 500, que fechou a semana aí, como eu mencionei logo na abertura, alta de 0,8%. Está numa zona de resistência. De maneira geral, quando a gente olha para o S&P 500 aqui, seja para o gráfico quadrimestral ou colocando o gráfico trimestral, o movimento é de alta. Tem um fundo ascendente, depois de 3 candles aqui de baixo. Só que está bem mais fraco do que foi a queda. Então, considerando até que o gráfico anual já gerou um topo, ficou em expectativa, pensando ali de médio para longo prazo, que possa vir a fazer algo assim para baixo. Aí teríamos que monitorar para ver se começa a dar esse indício aqui, mas ainda tem espaço para poder ter algo mais para cima. Num primeiro momento, não está tão, pelo menos para mim, claro que o S&P 500 está com a cara que mesmo com esse fundo ascendente ali na média, que já vai vir para romper esse patamar. Tá? Até pela sinalização de baixo que foi vista, que está aqui no gráfico anual, gráfico aqui 12 meses, olha lá, sinalização de baixo. Mas olhando mais para essa próxima semana, nós temos aqui em zona de resistência, tivemos um movimento de subida que ultrapassou a resistência um topo anterior e depois perdeu força. Esse aqui também pode ultrapassar esse topo anterior na faixa dos 495, o próximo seria mais uma região ali na faixa do 4,280 até um patamar de 4,325. Mas como já tem várias semanas aqui subindo, tá praticamente, foram 5 semanas caindo, 5 semanas subindo. Então, em termos de tempo, os movimentos aqui tá mais maduro para poder ter alguma perda de força nessa região. O gráfico diário já tem esse sinal aqui de baixo, de perda de força? Ainda não, a tendência logicamente superou o topo anterior. Para continuar demonstrando força, tem que se afastar máximo possível disso aqui. Mas é isso, como está na zona de resistência, a gente pode ter mais um pregão aqui de alta, que seria a expectativa, o caminho mais provável, mas já com a possibilidade de ainda perder força aqui ou superando esse patamar, podendo perder um pouco de força no decorrer da próxima semana. Lembrando, aqui poderíamos ter sim uma semana de baixa, devido à questão de estar maduro para se poder ter um processo de correção ali do movimento de subida do gráfico semanal. A tendência ainda é de alta de curto prazo no mini índice. No S&P 500. Depois disso, eu vou falar aqui do petróleo, que terminou aqui, deixa eu colocar no gráfico semanal novamente, que terminou aqui a semana com alta aqui de 2% praticamente, que eu falei até logo no início, praticamente 2%. Está ali tentando gerar um fundo lá no gráfico mensal, já chegou a romper a máxima do mês anterior, que é o primeiro sinal de fundo. Agora seria interessante nessas próximas 2 semanas para fechar o mês, a gente está na metade do mês basicamente, conseguir fechar aí para cima da média móvel 3 períodos aqui pelo gráfico mensal. Isso seria algo positivo. Lógico que olhando aqui, está numa zona de resistência importante, é onde pode entrar realmente pressão vendedora. Pelo gráfico diário, nós temos aqui uma tendênciazinha de alta, mas como eu já disse, pode entrar pressão vendedora e já está entrando um pouco de pressão vendedora, tem um sinalzinho de baixa. A gente pode ter algo assim, o que seria até interessante, na minha opinião, se viesse um pouquinho mais para baixo para depois gerar um sinal mais forte de alta, aumentaria a probabilidade realmente de termos algo para cima dessas resistências aqui. Até em termos de ganhar mais força para cima dessa zona de resistência por volta de 88, um pouquinho ali, de 87 até 88 dólares, zona de resistência para o petróleo. Mas de maneira geral o cenário é positivo, né? Pegando até olhando aqui para o gráfico quadrimestral, em cimazinha da média, batendo na região de suporte que é de 75 a 70 dólares e já gerando sinal de alta no gráfico mensal. Então o cenário, até que se prove o contrário aqui, é positivo para o petróleo. Trazendo aí para o decorrer dessa próxima semana, uma expectativa que ainda a gente pode até andar um pouco ali de lado, mas ainda temos um contexto mais favorável. Entre as médias aqui podemos ter aí um momento um pouquinho mais de indefinição, mas dentro de um cenário mais com viés de alta
pensando ali no médio prazo, curto a médio prazo. E o minério teve uma semana ali positiva, 0,45%, mas perdendo força. Se a gente olhar para o gráfico mensal, já tinha comentado isso aqui com vocês, que o minério está dentro de um processo de correção. Foram 3 meses fortes subindo, aqui está tendo 3 meses caindo fraco. Então a expectativa após esse mês é que ele consiga ganhar força. E olhando aqui para os movimentos do minério, os movimento de baixo, movimento de alta e esse processo aqui de correção, essa semana que está abrindo aqui agora seria a semana que, a partir dessa semana, o minério está maduro para poder ter algo para cima. Tecnicamente falando, igual eu falei do Ibovespa lá em relação ao semanal, está maduro para poder ter algo para cima. Então, a partir igual o diário também que eu comentei, está maduro para poder ter algo para cima. Eu não disse que ia ter algo para cima, mas está maduro. Então a gente tem que ficar atento. Se gerar um sinal de alta, a gente foca um pouco mais em buscar a operação de compra. E o índice terminou confirmando isso ali no gráfico diário, como a gente já observou. Então aqui nós temos um movimento que ainda fica com expectativa, considerando aqui grande queda de baixa, queda de definição, fica com expectativa ainda mais negativa para essa próxima semana para o minério. Setor de materiais também sofrendo um pouquinho, que eu vou comentar agora para vocês dos índices setoriais. Vamos lá então para os índices setoriais. Consumo, começando no setor de consumo mais fraco, subiu 4% basicamente, mas testou resistências e não conseguiu fechar acima. Está dentro aí de uma terceira semana de correção, que vai ficando uma correção mais no tempo, que ainda não conseguiu dar um indício de força aí por parte dos compradores, pelo menos assim, a média, que é vista pelo índice aqui, é o índice que está na B3, setor, o ICOM, que representa aí a média de comportamento dos setores das empresas, ações que estão no setor de consumo. Então aqui, bateu em resistência e perdeu força. Então, dá para buscar a operação de compra? Ainda dá, porque olhando aqui para o movimento de subida que bateu na média e perdeu força, caiu, aqui ainda, na minha opinião, não estaria tão maduro para já dar uma rasgada para baixo. Não estaria, não é o que seria mais provável. Então, ainda teríamos espaço aqui para ter um movimento ainda um pouquinho maior para cima. Deixa eu pegar aqui minha ferramenta. Pronto. Então, ainda teria espaço para poder ter algo aqui, principalmente gráfico diário, para cima. Em termos de tempo aqui dos movimentos, ainda teria. Então, está entre as médias e não mais de indefinição, então é um setor com um risco um pouquinho maior para compra, mas ainda pode ter algo assim, gera aqui um sinal de alta, porque está com topo e fundo ascendente, tendência mais fraca, e aí seria a alternativa de tentar pegar algo para sair dessa zona de resistência. Então, o setor de consumo começa a trazer algo mais relevante para cima, ao retornar para cima do patamar 2.712 e permanecer acima dessa região, máxima dessa última semana. No setor de energia, já ao contrário. A gente já tinha tido ali um fechamento bom para cima do nível de resistência. Na última semana conseguiu ainda fechar acima da média. E aí confirmou um movimento mais forte de subida, mais um candle cheio. Então, 3 semanas ali devolvendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas para trás. Caminho mais provável, testar essa zona de resistência. Podemos até ter uma semana aqui de baixo, mas o caminho mais provável ainda seria testar a zona de resistência. Logo, correção dentro desse setor, as ações dentro do setor de energia, setor elétrico, gerando um movimento para baixo no decorrer dessa próxima semana, podem trazer alternativas aí de compra de fundo ascendente no decorrer da semana. Então, ficar atento aí dentro desse setor. Outro, IFNC, bastante força compradora. Olha o tamanho desse candle, alta de 8%, o IEX ele subiu 3,4%, setor financeiro 8,05%. O Banco do Brasil contribuiu bastante, que teve uma alta muito forte no decorrer aqui dessa última semana. E aí a gente olhando aqui, olha o fechamento bom, 3 semanas, rompendo várias semanas para trás, fechando, está tendo um maior fechamento do que o fechamento que anterior dos 427, então é algo bom. Podemos sim também ter correção, mensal tentando voltar para cima da média. Momento importante, mas o fato é, devido à força que foi apresentada, olhando para o gráfico diário, mesmo que tenha algo aqui para baixo, o caminho mais provável seria ter ainda algo para gerar sinal de alta e ganhar força aqui para superar essa máxima. Seria o caminho mais provável para dentro do setor. Então, também mais um setor para ficar atento para o processo de correção que vem acontecendo no decorrer dessa semana.
E eu vou falar também aqui agora do setor de materiais, que esse mais fraco. Assim como o setor de consumo, está mais fraco. E aqui, ó, 3 semanas muito fortes para baixo e 3 semanas de forma mais lateral e não está indo. Pode ainda ter algo para cima, porque foi uma semana de boa alta de 3,95%, superou a máxima da semana anterior, nem chegou a tocar na média, então pode vir a buscar a média de 5.490 até essa região de fundo anterior 5.600. Mas olhando aqui para o gráfico diário, dá para perceber, ó, anulou a tendência de baixa, com essa força desses movimentos, vai ser muito importante no início da semana gerar já um sinal de fundo, superar a máxima do candle anterior, da sexta-feira, aumentando a probabilidade, ou seja, superar os 5.362, aumentando a probabilidade de ter algo maior para cima. Então, é um mais fraco ainda. Por que é mais fraco? Dá para ver pelo diário, né? Rompe o topo anterior, mal supera a máxima desse candle, já volta o movimento para baixo. Esse movimento ainda está fraco em relação a esse movimento de subida, mas depois de um grande candle de alta, o mercado ainda não deu uma sequência, e que não está tão forte assim ainda esse setor. Seguindo para o setor imobiliário, o setor imobiliário fechou bem. Era aquela bagunça aqui na zona de resistência, fechou bem, fechou acima de resistência, gerou pivô de alta, então está dentro da tendência de alta de curto prazo. Pelo mensal, ainda muito desafio pela frente. Desafio assim, ainda está fraco, comparando aí esses 2 meses para baixo. Mas de maneira geral, a gente ainda tem um sinal aqui positivo. Só que é só um candle. Aqui também teve um candle muito grande e não deu sequência. Mas, de qualquer forma, o fechamento foi bom. Gráfico diário, que é que vai ter que aguardar aqui, olhar com carinho, assim, avaliar a correção dentro do setor e buscar oportunidade de compra nos ativos dentro do setor. Por exemplo, um MRV3, uma DIR3, eu vou comentar aqui, né, no decorrer dessa análise a DIR3. Tá? Então, mais um setor aí comentado, mais um índice setorial comentado com vocês. Vou agora abordar as ações. Começando aqui por PETR4. Bela semana, alta forte de 9,58%, saiu aqui da média móvel de 3 períodos, aumentando a probabilidade de invadir a região de resistência dos 26,70 até a ponto mais alto que é 27,60, 26,70, 27,60. Acima disso, outra resistência lá nos 28,60. Então são os 3 níveis de resistência que eu identifico com uma maior importância. A ação conseguiu aqui superar a máxima do mês anterior, que testou ali a média, andando mais de forma lateral. E para buscar a oportunidade de compra de swing trade nesse ativo, aguardaria alguma correção para buscar alguma compra aqui. Então, se acontecer a correção, vai ser uma entrada mais lá para sexta-feira ou na última semana do mês, para ter uma boa relação de retorno. Isso não significa dizer que o papel não vai subir, apenas que não abriria compra de imediato agora, porque como está muito próximo da zona de resistência, isso tenderia a me trazer uma relação risco-retorno não muito satisfatória na média. Tá? Mas para quem está comprado, vai conduzindo aqui, ó, stop nos 25,71 e no decorrer dessa semana, mínimas ascendentes, você vai subindo o stop da posição comprada de swing trade. Vale 3 terminou a semana em alta de 2,7%, mas perdendo muita força. Olha o teste na média e a sombra superior do candle. Demonstra que até teve uma força na semana, mas aí perdeu força para o fechamento dela, deixando aí numa alta, mas mais fraco. Temos um sinal tecnicamente de fundo, então enquanto não perder a mínima desse candle, a expectativa é que ela possa ter mais semanas aqui tentando voltar a subir ou ficando aqui de lado. Logo, abrir venda de maneira imediata no papel não seria a minha escolha, a não ser que esse ativo gere alguma fraquezinha aqui para subir, uns 3 pregões, lá para quinta-feira gere um sinal de baixa, aí sim, até animaria para fazer essa venda. Mas, por enquanto não, e se ela continuar caindo aqui de maneira mais fraquinha e gerar um sinal de alta aqui, sendo um pouquinho mais agressivo, daria para arriscar uma compra tentando pegar o retorno do preço para essa região dos 82 pila. Mas não é o ativo que, vamos dizer assim, que brilha meus olhos para já vou buscar uma compra de swing trade. Vou falar aqui de um banco, eu não tinha anotado o banco aqui, mas vou falar de Tube 4. YouTube 4, gráfico semanal, fechou bem YouTube 4 no gráfico semanal. Bela semana, semana de alta, semana de correção da alta e a expectativa da próxima semana ser positiva, ela terminou sendo positiva, assim como aconteceu com o PETR4, né? Na terceira semana ganhou bastante força aí para cima. Resistência mais importante para YouTube 4 na faixa dos 26,60 até 26,86. Essa região desse topo aqui anterior, patamar mais relevante.
Entro comprando agora em Tube 4, tá Unibanco? Não, não entro comprando agora. Se tivesse comprado para Position Trade pelo gráfico semanal, deixaria o stop abaixo da mínima dessa semana. E após as próximas semanas, vai subindo stop para cada nova mínima ascendente. Principalmente, considerando aqui já o movimento de subida, o stop pode ficar aqui e ir subindo realmente, porque já tem um certo tempo desse movimento, considerando aqui esse outro movimento de baixa. E para entrada na compra de swing trade, correção. Que eu comentei lá do IFNC, grande candle de alta, precisando de uma correção, avaliar a correção para ver se gera oportunidade de compra. A que mais me interessa seria a compra através de correção, voltando, se aproximando da média, fundo ascendente, essa que mais me interessaria, para ter uma melhor relação de retorno em termos de swing trade. E aí falando dos demais ativos, falando agora um pouquinho mais rápido, falando na questão de que podem trazer oportunidade no decorrer dessa semana, focando um pouquinho mais no gráfico diário aqui, vou deixar o gráfico semanal do lado de cá. Rap Vida, a gente tem até uma posição em aberto, se romper essa máxima aqui seria uma alternativa de compra, stop aqui embaixo tentando pegar algo para cima no papel. Outra forma que muitos gostam de executar, vou aguardar um pivô de alta, porque aqui ela sairia do quê? De algo semelhante a um triângulo simétrico. Se ela romper aqui, principalmente esse topo anterior, ela sai dessa região de indefinição semelhante a um triângulo simétrico. Outro ativo, Azul 4, também aqui ó, rompeu esse topo aqui, anulou sua tendência de baixo, que era uma tendência fraca, com poucos candles, faz um recuo, está no ponto importante. Pode cair mais? Pode. Está dentro do movimento de baixo, não tem sinal de alta ainda, mas para gerar algo mais relevante, ou seja, aumentar a chance de subida, tem que superar já no próximo pregão, que aí daria para abrir uma compra, se ela superar a máxima desse último pregão, 11,95, stop ficaria nos 11,45. Superação de 11,95 e stop abaixo aí da mínima que foi de 11,46. Tentando pegar o quê? Movimento de subida. Outra forma, aguardar o pivô de alta, que seria a confirmação da nova tendência de alta pelo gráfico diário de Azul 4. Na sequência, Multi 3 já chegou a testar a média. Mas eu diria que entrar comprando aqui com essa proximidade do topo não me anima muito. Então eu teria que aguardar aqui ainda 1 a 2 candles aqui no decorrer dessa semana para fazer uma entrada um pouquinho mais afastada de compra aqui de fundo ascendente, superação da máxima do candle anterior no gráfico diário, mais afastado desse topo aqui, tentando pegar um próximo movimento de subida no ativo. Então faria sentido ela ter mais 1 a 2 pregões aqui. Seria bom que acontecesse esses máximos descendentes para buscar essa compra em Multi 3. Int B3 está aqui de forma mais lateral em cima da média, candle de força, 3 candles muito fortes de subida, brigando na zona de resistência. Se ficar aqui de forma mais lateral, tiver mais um candle aqui de baixa, animaria para fazer uma compra ou aqui ou aqui. Em Int B3, aí no decorrer desta semana. A semana foi muito forte aqui, olhando para o gráfico semanal aqui do lado. A semana foi muito forte, deixar um mensal aqui. A tendência é de baixa no gráfico mensal, mas o semanal também é de baixa. Mas a semana foi muito forte, né? Candle ali que é uma chamada estrela, candle de baixo, candle de alta. Então esse aqui a gente tem esses 3 candles aqui, formam um padrão de alta dos candles, chamado de Morningstar, ou estrela da manhã, que aumenta a probabilidade de se ter um movimento de subida em busca das resistências. Ele só não é tão relevante assim porque ele acontece dentro de uma tendência de baixo, então ele diminui um pouco a relevância. Se fosse um movimento, se fosse esse sinal dentro de uma tendência de alta, ou seja, o fundo fosse ascendente, aí seria mais positivo aí para compra. Mas de maneira geral, o gráfico diário ficaria mais atento para compra em INT-B3. Os em 5 também olharia um pouquinho mais para compra, dentro do movimento de alta no gráfico semanal, fechamento ali para cima da média. Aqui, ó, estender um pouquinho mais aqui essa queda, se aproximou mais do nível de suporte da média, ou mesmo aqui, ó, botar até o Fibonacci em cima desse, porque o que a gente tem de avaliar, assim, ó, o ativo está testando algum suporte? Tá, 7,51. Minha entrada está ficando aqui o tamanho do stop em relação ao topo. É próxima? Não é próxima? Dá para buscar uma entrada melhor? Dá, se ele chegar aqui, ó, mais próximo da média, 7,41 até a média, fundo ascendente, aí chamaria muito mais atenção para arriscar uma compra em os em 5, lembrando que ela está dentro do setor de materiais e ainda não é dos setores mais fortes, enfim, só que tem um outro ativo que ainda pode gerar compra, como os em 5, PTR4, que está no setor. Então tem outros ativos aí que podem gerar essa oportunidade, mas principalmente olharia um pouco mais para os em Minas. GGBR4 também é outra, e aí e PTR4. Tem PRIO 3, enfim, tem outros papéis, mas ser um pouquinho mais exigente ali nessa questão da correção. Depois disso, vou falar de DIR3, do setor lá imobiliário, que teve um grande candle de alta,
fechando para cima de zona de resistência. Esse é um papel que eu vejo bem configurado em diversos prazos operacionais, até mais forte do que a média, mais forte do que o setor. E é uma ação que, se acontecer que no decorrer dessa semana, tiver algo assim, vem aqui para baixo, essa aqui é essa região, gerar um sinal de alta, compra. Ficou um pouquinho mais aqui de lado também, ficou um pouquinho mais aqui de lado, girou pivô de alta também, arriscaria a operação de compra em DIR 3, pensando no swing trade. MGLU3, já do setor de consumo, que junto com materiais ficou um índice ali de consumo, não foi tão forte assim. Essa ação chegou a bater na resistência e está fazendo um movimento para baixo. Gerou um sinal de baixa. Logo, ou ela lateraliza aqui e gera compra mais lá do meio para o final da semana, ou ela cai um pouquinho aqui, mais uns 2 pregões e gera um sinal de compra mais aqui para baixo. Também, mais para o meio ali de quarta-feira em diante. Seria mais interessante, ao meu ver. BPAC 11, mais uma ação do setor financeiro. O setor financeiro que fechou forte para cima. Eu falei de TUB 4, precisa gerar uma correção aqui um pouquinho maior para buscar compra. Mas é um ativo que dá para avaliar essa correção, para buscar alguma compra ali pelo gráfico diário. Porque depois desse movimento de subida, sempre falando de probabilidade, é mais provável que após uma correção ela venha a ter um outro movimento para superar essa máxima. Então é interessante que a entrada seja mais afastada daqui para gerar uma melhor relação risco-retorno. BBSE3, também do setor financeiro. Aqui, corrigindo. Está dando um movimento de baixa, expectativa, candle de grande baixa, candle de alta aqui, mas com fechamento em queda 0,09%. Expectativa de que o próximo candle venha a ser de queda. Até por Ibovespa, né? Expectativa que possa ter uma correção um pouquinho maior. Então, ela fazendo isso aqui no decorrer da semana tende a trazer oportunidade de compra também. Ficar atento. E olha, é só monitorar também o aplicativo aí DVInvest, app.dvinvest.com.br. Coloca ele aí no seu celular e verifica ali, porque se tiver oportunidade a gente vai estar passando essas compras aí no decorrer dessa semana. Compra ou mesmo venda, tá? Não ficando focado só em compra, mas nesse momento tem mais ativos, um foco maior em compra. Depois de BBSE3, Cosan, também a ação que está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, que se ampliar um pouquinho mais essa correção, ou no preço ou no tempo, a gente monitora a compra no decorrer desta próxima semana, seja através de um rompimento aqui, após pelo menos mais um candle, ou uma correção também, olhando aqui um pouquinho mais para baixo para buscar essa entrada. ELET3, ativo que seria interessante ficar um pouquinho mais de lado aqui, né, para buscar uma compra mais de pivô de alta por conta da região que está sendo testada aqui. Desafio ali em cima da média. E já deu para sentir que ela sentiu aqui a pressão vendedora, no sentido de parou de subir, mas por enquanto a formação aqui desses candles demonstra que não está tão forte para baixo. Então, ficar atento que o setor elétrico, como eu já disse, está bem. Correção, sinal de subida aí, fundo ascendente ou pivô de alta, chama atenção para compra dentro do setor elétrico. VBBR3, aí olhando um pouquinho mais para baixo, olha lá, essa aqui já bateu lá na média, enquanto a ELET3 bateu na média, respeitou, mas fez um candle de alta e o diário está forte, aqui não, está ao contrário. Bateu lá e perdeu bastante força, 2 candles fortes para baixo, é um ativo, perdeu a sua tendência de alta, então é um ativo que eu ficaria muito mais focado em venda, se der oportunidade de uma entrada aqui, mais aí no decorrer da semana, gráfico intraday de 105 minutos, um topo descendente, ou mesmo tentou subir aqui de maneira fraca em 2 pregões, gerou sinal de baixa, também animaria para venda de swing trade. Brasil Foods da mesma forma, queda forte, a ação vinha numa tendência de alta, continua dentro de uma tendência de alta, mas voltou muito, né? Devolveu o candle que gerou a tendência de alta. O candle fecha lá em cima, já vem aqui, já perde essa mínima dele, nada bom, e olha onde ela foi lá bater. Então ela vai mantendo o seu viés de baixa do gráfico semanal, do gráfico mensal, e aqui no gráfico diário ainda não está em tendência de baixa, mas enfraqueceu muito essa tendência. Então é um ativo que também, mais na minha opinião, para a ponta vendedora. Pode até mudar o cenário, mas por enquanto é mais para a ponta vendedora. E por último, GMAT 3, que fez algo semelhante. Eu falei, essa aqui bateu lá na resistência, fez ali uma tendência de alta, rompeu tudo aqui para cima, mas volta demais aqui o movimento, não teria interesse de compra. Olhando o gráfico semanal, movimento forte para baixo, para no suporte, mas em vez de subir forte, já tentou uma vez, não conseguiu, já tentou outra vez, não conseguiu, já tentou a terceira vez, bate na média, não consegue, caminho mais provável dela poder vir a perder essas regiões. Mais provável acontecer isso. Então o ativo seria também mais interessante para a ponta vendedora. É isso, meus amigos. Agradeço aí a atenção de todos vocês nesse radar da semana. Espero que tenha sido bem útil para você, mesmo em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado, em termos de
revelar aqui uma série de ativos que podem trazer oportunidade de compra, ou mesmo trabalhar na ponta vendedora, e que você possa obter bons resultados aí no decorrer dessa próxima semana. Lembrando que tem aí carteira exponencial, a atualização nessa final de semana da carteira exponencial, e tem também aí no decorrer da semana operações de swing trade que a gente vai recomendando lá dentro do aplicativo DV Invest, e amanhã, às 8h45, estaremos juntos na sala ao vivo, comigo para mini índice, mini dólar, e às 9h45 com o Lucas Moraes para ações, focando em day trade e solicitações de análise ao vivo ali das 9h45 a 12h45. É isso, ótima semana, um grande abraço e até a próxima.